Fala, João! Fala, nação! Saudações! E chegou o grande dia, hein? A estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a primeira edição dessa competição histórica. Já tivemos aí primeiros jogos muito marcantes e chegou o dia do Flamengo estrear. Nós estamos aqui em Atlantic City, que é muito próxima da Filadélfia, onde o Flamengo jogará logo mais às 10 da noite, horário de Brasília, no Lincoln Financial Stadium. É um estádio belíssimo que nós estivemos ontem lá acompanhando tudo pela Flamengo TV, a entrevista coletiva do Felipe Luiz, o Joshua, o Cebolinha e o Léo Pereira, né, que conversaram também com toda a imprensa e falaram com a gente na Flamengo TV. E chegou a hora. Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Vão jogar hoje também Chelsea e Los Angeles FC, e o Flamengo completará este terceiro dia já da competição. E vai enfrentar uma equipe que domina o futebol da Tunísia, o bicampeão tunisiano, um time que já passou por mundiais de clubes 5 vezes. Em 2019, ano que o Flamengo foi vice-campeão, ele teve a sua melhor campanha, foi o 5º colocado. É uma equipe que tem 2 jogadores brasileiros que são importantes. O Ian Sassi é considerado o principal jogador da equipe, é o meia, jogador do Vasco, Curitiba, América Mineiro, e tem um atacante Juventude, o Rodrigo Rodrigues. Né? É uma equipe que vem destemida, segundo o discurso de todos os tunisianos que estão por aqui. O Esperance, por já ter experiência internacional, experiência internacional, ele vem para jogar, para se divertir, para participar, e não vai ter medo e vai tentar encarar o Flamengo. Felipe Luiz falou ontem da expectativa da sua estreia numa competição internacional como treinador, e o Flamengo terá Jorginho à disposição. Grande contratação do Flamengo agora neste meio do ano, que está repercutindo muito na imprensa internacional, e fica aquela questão: Jorginho começa jogando ou Jorginho fica no banco e entra no decorrer da partida? Nós vamos trazer para vocês aqui, ligados no canal Fala João Guilherme, uma prévia do jogo. Dedução, tá, gente? Não dá para a gente afirmar e cravar nada que a escalação do Flamengo será essa, mas pelo rendimento dos jogadores antes do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo, pela sequência de jogos no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Luiz Araújo é um jogador que ganhou bastante espaço no time. Então, ele tem uma possibilidade de começar jogando como titular. E o Jorginho se encaixar nesse meio-campo com a missão facilitada, porque o De La Cruz está se recuperando de uma lesão no joelho. Ontem fez um trabalho com bola, avançou, melhorou, mas não terá condições de começar a partida. Então, um provável Flamengo. Vamos compartilhar aqui, pegando a prévia do GE, que mostra essa situação aqui, ó. Rossi, grande goleiro do Flamengo, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas. E por que ele aparece aqui? Há uma dúvida entre ele e o Alexandro, porque o Alexandro foi poupado de alguns treinamentos aí ao longo da semana, devido aos jogos que ele fez na seleção brasileira. Ele apresentou um desgaste muscular acentuado, e com isso ele foi preservado. Então pode ser que o Ayrton Lucas comece jogando, mas pode pintar o Alexandro também por ali. Aí vamos para o meio-campo, onde está a situação. Na minha opinião, o Jorginho vai começar jogando. Ele veio para ser titular, é um jogador de um nível muito acima e entra já no time, formando uma dupla de volantes extraordinária com Eric Pulgar. Que dupla, hein, gente? Muita qualidade. E o Jorginho vai deixar ainda mais qualificado esse meio-campo do Flamengo, que ainda terá Gerson e Arrascaeta. Luiz Araújo, pelo que vem apresentando, ganha espaço no time, e o Bruno Henrique mantido como titular pela parte tática, pela característica de jogo, pela pressão na saída de bola. O Bruno Henrique, ele realmente tem conquistado um espaço no time titular em relação ao Pedro. Isso aqui é uma prévia do time
do Flamengo. Agora, o técnico Maher Canzari, né, disse o seguinte, que o time dele já enfrentou gigantes como PSG, Milan, Bayern de Munique e não tem medo de ninguém e que vem para jogar. E vai jogar com Ben Said, Bouchiniba, Tulgai, Gelassi e Ben Hamida. Derbali Ogbelo, que é um nigeriano, que é um meio-campista muito interessante, um jogador de transição de meio-campo, muita força física e boa técnica. Ian Sassi, Gebali, Rodrigo Rodrigues e Belaíli, que é o artilheiro da equipe. Então, é isso. O técnico Maher Canzari, ele chegou há pouco tempo, substituiu o romeno Laurentiu Regenkampf, que era o treinador da equipe, e ele fala mesmo. Ele ontem na coletiva declarou o seguinte, além de dizer que não tem medo do Flamengo, porque já jogou contra gigantes do futebol internacional, ele também disse o seguinte, o Felipe Luiz está elogiando o Esperance, mas isso aí é uma tática dele apenas para amaciar o adversário. O cara não tem papa na língua, não. Ele manda ver mesmo. É uma figura, um personagem, o técnico aí do Esperance Clube. Vai ser bem interessante o jogo, né? Eu tive a oportunidade de narrar o único jogo entre eles, trabalhava na Rádio Tropical FM do Rio de Janeiro, estava acompanhando o Flamengo numa excursão à Europa, e aí, de repente, o Flamengo foi para Tunis, na África, fazendo um amistoso contra o Esperance no dia 8 de agosto de 1993, venceu por 1-0 o gol do Marcelinho Carioca, e eu estava lá. Era a única emissora brasileira presente naquele momento, a Rádio Tropical FM do Rio de Janeiro, eu era o narrador e eu narrei essa partida que o Flamengo venceu. E hoje vou narrar de novo Flamengo e Esperance na Flamengo TV, já estou inclusive até aqui, fardado, daqui a pouco partimos lá para Filadélfia para acompanhar esse jogo, que terá a arbitragem de Dani Makeli, da Holanda, e o quarto árbitro será Ning Ma, da China, com Hessel Stegstra como auxiliar 1 e Ian De Vries como assistente 2. Beleza, pessoal? Então, chegou a hora do Flamengo dar o primeiro passo para conquistar o mundo de novo. Competição difícil? Dificílima, mas o Flamengo é muito forte, é muito comentado aqui fora, a imprensa internacional destaca os nomes, a chegada do Jorginho, o Danilo, o Alexandro, o forte time que o Flamengo tem, as conquistas que o Flamengo tem conseguido nos últimos anos, a imprensa internacional, é claro, destacando os times que estão participando da competição, e o Flamengo é um dos mais falados por aqui, e entra em campo hoje para confirmar esse favoritismo e dar um passo importante, porque a segunda rodada marca o jogo contra o Chelsea, e aí são os dois favoritos do grupo que vão se enfrentar. O Chelsea joga mais cedo, contra o Los Angeles FC, então o Flamengo já entrará em campo junto com o Esperance, sabendo qual o placar do jogo, porque na minha avaliação, nós vamos ter uma definição de classificação em relação a primeiro, segundo, no saldo de gols. E às 4h, Chelsea e Los Angeles FC vão jogar. Às 19 horas, Boca Juniors e Benfica, interessante, porque o cruzamento do grupo do Flamengo, grupo D, sairá exatamente com o grupo C, que aí tem Boca Juniors, Benfica e o Bayern de Munique, que ontem deixou todo mundo assustado, porque venceu o Auckland por 10-0, e o Flamengo enfrentando o Esperance. É a agenda dos jogos do dia de hoje. Vamos nos divertir em mais um dia de Copa do Mundo de Clubes. Muito obrigado pela moral. Se inscreva aí no canal Fala João Guilherme, deixe o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho da notificação, tá bom? E eu estarei lá, na Flamengo TV, um pré-jogo. Ao meu lado, a Dani Boaventura, e nós estaremos recebendo Zico. Não preciso falar mais nada. Pré-jogo da Flamengo TV, a partir de 7h30 ao vivo no YouTube. João Guilherme, Dani Boaventura e ele, o galinho de Quintino Zico. E depois, quando a bola rolar, transmissão em áudio. Você vai ouvir a minha narração na Flamengo TV. Aí você sincroniza, baixa o som da TV
e se liga na Flamengo TV. Combinado? Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Vamos, Mengão, malvadão.